Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez aí a gente está no nosso videozinho. Gente, hoje é sexta-feira, eu tô postando esse vídeo na sexta-feira. Na verdade eu tô gravando na quinta-feira, mas vou postar amanhã, sexta-feira, pra vocês. Na verdade esse assunto era pra gente ter trabalhado na terça-feira, né? Só que eu tive um probleminha. De internet terça-feira e acabei não conseguindo devido à chuva. A internet ficou fora por um dia, praticamente quase 2 dias. Então eu acabei não tendo como postar na terça-feira. E aí eu esperei a sexta-feira, né, já que é o nosso dia de aula de história, para postar esse vídeo de sociologia. Lembrem que na terça-feira a nossa aula seria de sociologia, já que na terça passada a gente trabalhou a ética e política de Aristóteles. Então nessa terça que passou e eu não tive como fazer o vídeo, né, devido a alguns probleminhas aí, a gente viria a sequência de sociologia. O último assunto de sociologia que a gente viu foi ali um comparativo, foi um pouquinho sobre indivíduo e sociedade, né? Falamos um pouquinho sobre indivíduo e sociedade e fizemos um comparativo entre Emile Durkheim e Mark Weber, né? Dois caras super importantes aí nessa discussão de sociedade e indivíduo, a influência de um sobre o outro. Beleza? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre estratificação social. Mais uma vez eu vou trazer aqui estratificação social, algumas visões e alguns tipos de estratificação social, né? E também, logicamente, que falar um pouquinho sobre duas visões, né? Uma visão de Marx e uma visão de Weber, porque eles vão ter visões um pouquinho diferentes, né, em relação à estratificação social, beleza? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre estratificação social, né, como essas sociedades elas são divididas, né, rigidamente, semi-rígida, de alta mobilidade social, que gera desigualdade social. Também é um assunto complementar que a gente vai ver posteriormente, né, em outro dia a gente vai ver um pouquinho sobre desigualdade social, que vem muito ligado à estratificação social. A estratificação social ela pode gerar sim uma desigualdade social, né? E em termos de desigualdade social, nós aqui no Brasil conhecemos bastante, né? E vemos bastante essa questão econômica, principalmente a questão econômica dessa concentração de renda, né? Essa concentração de renda, concentração de terra, que é um fator histórico, né? Que é um fator que a história nos explica, que o período colonial nos explica, né? Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre estratificação social, beleza? Vamos ver quais são os tipos de estratificação social ao longo da história, e a gente entra um pouquinho aí também, logicamente, na história, né? Lembrem sempre que a sociologia e a história elas são disciplinas complementares, né? São disciplinas interdisciplinares. Então a história nos ajuda muito nessa percepção social, nessa percepção de entender uma sociedade através do seu processo histórico, beleza? Então a gente tem aí, ó, esse assuntozinho chamado de estratificação social, né? A gente tem aí a famosa sociedade de castas, né? É uma sociedade muito característica da Índia. Sempre que a gente fala de sociedade de castas, a gente cita a Índia como grande exemplo, porque a Índia realmente, até muito pouco tempo, né, a Índia vivia uma sociedade de casta. Na verdade, a Constituição que põe fim à sociedade de casta, na lei, na teoria, mas não na prática, né, que põe fim em 1951, se eu não me engano. Na Constituição de 1951 lá na Índia, é que eles põem fim à sociedade de casta na lei. Lógico, gente, que isso é uma questão cultural, né? Você proíbe na lei, mas a questão cultural às vezes fala mais alto, né? Por exemplo, a questão do racismo, né? Por mais que seja a lei o crime de racismo, infelizmente, nós temos uma estruturação de uma sociedade racista. A nossa sociedade ela foi estruturada no racismo, né? Eu não estou aqui normalizando o racismo, até porque isso não é normal, nunca foi, nunca será, né? E a gente tem realmente que debater esse assunto, a gente tem que realmente correr para cima, né? Fogo nos racistas, tem que ser assim mesmo, né? Tem que combater realmente, não basta apenas não ser racista, tem que combater o racismo. Eu acho que essa é a ideia. Mas nossa sociedade ela foi estruturada no racismo. A gente viu lá no início do ano, ainda em sala de aula, que saudade da sala de aula, né? A gente viu bem lá no iniciozinho um pouquinho de positivismo. O positivismo ela traz um pouquinho dessa estruturação de sociedade racista. Aí você vem com a ideia de Lombroso, da genética do crime, né? Você vem com a ideia de Herbert Spencer, com a ideia lá do darwinismo social, né? Tudo isso muito ligado ao positivismo, né?
inclusive a blogueira que estava lá tentando naturalizar o racismo, né? Dizendo que pelas estatísticas, o racismo isso, o racismo aquilo. Ela pega um pouquinho, se você perceber no discurso dela, que é nojento o discurso dela, né? Dá vontade de vomitar quando você está ouvindo aquelas barbaridades, né? Quando você naturaliza o racismo por conta da estatística, segundo ela, né? Você vê ali um pouquinho daquele discurso ali, você vê um pouquinho daquela ideia de Lombroso, que a gente viu lá no iniciozinho na nossa aula lá de sociologia, lá no iniciozinho do ano, quando a gente viu aquelas ideias, a ideia de Lombroso, né? Aquela ideia o italiano que tinha aquela ideia de que a genética, que o crime tinha uma questão genética, né? E a genética, logicamente, que as características eram características negras, né? Então ela traz um pouquinho disso, desse discurso, né? Quem não viu, eu não recomendo a ver porque é terrível, mas é mais ou menos isso. Então você tem aqui uma sociedade de castas na Índia, né? Ou seja, isso aqui é estrutura, isso aqui é cultural, gente. Por mais que a lei tenha proibido a partir de 1951, na lei não existe mais uma sociedade de castas, isso não está mais na lei, né? Apenas culturalmente. Infelizmente muitos ainda levam muito isso a sério, culturalmente ainda se tem muito isso, né? Lá na Índia, mas você tinha essa divisão, gente, é altamente, olha a divisão aqui, ó. Você tinha os brahmanes, inclusive teve até uma novela, né? Na Globo, Caminho das Índias, uma novela muito boa pra gente conhecer um pouco da cultura do outro, né? A cultura E a novela ela mostra um pouquinho de que mesmo não estando na lei, mesmo não sendo lei, ou seja, a lei proíbe essa divisão em castas, ela mostra que essa cultura ainda permanece até os dias de hoje. Os intocáveis que não podem ser intocados, né, que eles chamavam lá de Dalits, né, os Dalits, que vamos chamar, a gente chama também de pátrias, né? Acho que também tem um termo pátrias, mas ficou mais conhecido como os intocáveis ou os Dalits, né? Inclusive quem fazia era o Dalit era aquele Márcio Garcia, né? O pai dele era um brahmane que criou ele, era Lima Duarte, né? A mulher que era apaixonada por ele era Jade, né? Que não sei o que lá, eu esqueci o nome dela. Mas você tem aqui, ó, os brahmanes é a elite ali, né? Aquela galera são os sacerdotes. Lembrem que a sociedade oriental ela é uma sociedade muito espiritualista, né? A sociedade oriental ela é muito voltada para o espiritualismo. A sociedade ocidental ela é mais materialista. A sociedade oriental ela é mais espiritualista. O Japão, Índia, China comprova muito isso, né? O budismo, né? O espiritismo, né? O próprio brahmanismo, que tem a questão das penitências para elevar o espírito. Então você tem os brahmanes ali, que eram sacerdotes responsáveis pela religião, caras muito importantes no passado da Índia. Você tinha os kshatriyas, né, que eram guerreiros e reis, né, muito importantes aí os guerreiros. Aí mais a parte militar, a questão militar é muito importante, principalmente naquele período mais atrás, onde as invasões eram muito comuns, né, onde você não tinha uma ONU para regular os conflitos internacionais, né? Você não tinha uma comunidade internacional para regular esses conflitos, então os militares eram muito importantes naquele momento. Então você tinha os kshatriyas aí, numa posição bem elevada, os comerciantes e fazendeiros também, né? Não tem aqui, mas os fazendeiros também fazem parte dos vaishyas, né? Os shudras, que são camponeses e trabalhadores, são menos valorizados, mas os menos valorizados mesmo são aqueles que são chamados de intocáveis, são aqueles que são considerados como poeira no vento, né? Inclusive Tony Ramos fazia o papel do pai da Jade, né? Que falava que eles eram poeiras ao vento, né? Que eles eram intocáveis. Os Dalits aqui, ó, ou os pátrias, vocês vão ver em outras ocasiões os pátrias. Gente, essa sociedade é uma sociedade de castas. Ela é uma sociedade totalmente estratificada. Ela é uma sociedade totalmente rígida. O que significa ser uma sociedade rígida? Né? É uma sociedade rígida, é uma sociedade que leva em consideração o quê? O nascimento, né, gente? O nascimento aí é que vai ser o critério de cada um. Você nasceu, por exemplo, Dalit, você vai ser um intocável pro resto da vida. Você não tem como mudar essa posição. Inclusive, eu estou trazendo até novela, não vale a pena ver de novo. Mas eu estou trazendo um pouquinho dessa ideia porque na novela eles mostram também que o Dalit, né, que era Márcio Garcia, ele vai para os Estados Unidos, ele se torna um cara bem sucedido, né? Mas só que para uma sociedade de casta, a questão econômica nem é importante. O importante é o nascimento, onde ele nasceu. Mesmo assim, ele volta rico para lá para a Índia, mas ele continua sendo esnobado porque ele é um Dalit. Ele nasceu Dalit, ele vai morrer Dalit. Então essa sociedade de casta é uma sociedade altamente rígida. Não existe mobilidade social, gente. Ó, por mais que deixa eu dar uma passadinha aqui rapidinho.
né? Por mais que, por exemplo, um Vaxia que trabalhe muito, muito, ele nunca vai chegar, ele nunca vai passar a ser um Kshatriyas. O Kshatriyas nunca vai chegar a ser um Brahmane, porque essa sociedade, ela é definida pelo nascimento, então é uma sociedade altamente rígida. Então, nasceu Dalit, pode ir para lá, para casa do caramba, ficar rico, ser o maior empresário de onde for, se voltar para a Índia, vai ter o mesmo valor. Não digo hoje muito, porque hoje existe muito uma juventude que está tentando mudar isso, né? Hoje existe muita uma juventude, porque essa galera não pode se relacionar, né? A novela explica isso também. Né? Eu sou professor, senhor noveleiro, não, minha mãe que é, e às vezes eu estou preparando ela na sala e, né, acabo assistindo também um pouquinho. Mas essa galera aqui não pode se relacionar. Eles não podem se relacionar, né? Existe uma lei que proibia isso, porque eles são de castas diferentes. Só que hoje em dia a juventude, ela ignora esse ponto. Por quê? Ela tenta viver de acordo com a Constituição. Ou seja, hoje tem uma juventude muito mais globalizada na Índia, uma juventude muito mais ligada aos estudos, a questões da cultura ocidental, muito influenciada pela cultura ocidental, uma cultura muito mais materialista do que a oriental. Mas ainda culturalmente você ainda tem resquícios desse período, resquícios dessa estrutura social, certo? Mas o que define essa sociedade de castas é o nascimento e a religiosidade, o hinduísmo, né, que é a maior religião da Índia. A Índia é o segundo maior país em população. Tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de habitantes aí, né? Só perde, se eu não me engano, para a China. Mas você tem aqui, ó, é uma sociedade rígida por quê? Porque é uma sociedade baseada na religiosidade, no hinduísmo, e no nascimento, principalmente no nascimento. Nasceu naquela região, nasceu naquela posição, vai morrer naquela posição. Professor, estou lembrando um pouquinho aí da Idade Média. A Idade Média também é uma sociedade rígida? Existe uma grande discussão com relação a isso. Se a Idade Média é rígida ou semi-rígida, né? Alguns, a grande maioria, considera ela como semi-rígida, né? Por quê? Porque você tem lá o critério de vassalagem que pode alterar a posição de um nobre e de outro. Mas é praticamente uma sociedade rígida porque também se baseia no nascimento. A sociedade feudal, ela também se baseia no nascimento. Nasceu servo, morre servo. O que faz com que alguns autores considerem a Idade Média, aquele período ali daquela sociedade estamental, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o que faz eles discutirem isso é aquela questão da vassalagem, né? Que o nobre, ele era vassalo de um, mas ele era vassalo suzerano, né? Ele tinha um suzerano, esse suzerano poderia ser vassalo de outro nobre. Então você tinha um pouco dessa mobilidade. Não é uma mobilidade social em que um servo ia se tornar membro. Ou também outra questão que faz com que eles considerem semi-rígida é a questão da compra de cargos na igreja, né? A burguesia chegou a comprar cargos na igreja. A burguesia chegou a comprar títulos de nobre, né? A burguesia comprava títulos de nobre, que é a chamada nobreza togada. Nobreza togada era aquela burguesia que comprava títulos de nobreza, porque a burguesia não tinha prestígio, gente. Porque na Idade Média, quem tinha prestígio era quem tinha terra, era quem nascia e quem tinha terra. Quem tinha dinheiro através do comércio não tinha prestígio. Terra é igual a poder. A gente falou nisso na aula de Idade Média, lá atrás na história, né? Mas vamos voltar aqui para a aula de sociologia, rapidamente, né? E aí você tem uma sociedade de estamentos. Essa sociedade de estamentos, que seria basicamente, quando a gente coloca lá sociedade de estamento, sempre aparece esse exemplo aí, né? Que é justamente a sociedade feudal, né? Ó, rei, nobreza. Aqui também é uma sociedade voltada, tirando um pouquinho aqui a sociedade do absolutismo, né? A sociedade moderna também é uma sociedade estamental, que tem um rei aqui no topo, né? Na verdade, na sociedade medieval, você tem o clero, a nobreza e os servos, né? Ou seja, depois surge a burguesia na segunda metade da Idade Média. Beleza? Mas você tem uma sociedade estamental, de estamentos, né? É uma sociedade que pode ter uma mobilidade, principalmente na Idade Moderna, né? Através que a burguesia se torna importante. Mas você tem aquela compra de cargos na igreja, você tinha também a questão da suzerania e vassalagem, que faz com que essa sociedade ela seja menos rígida, não tão menos rígida, mas menos rígida do que a sociedade de casta. Por isso que muitos autores vão considerar como semi-rígida, certo? Mas coloquem na cabeça de vocês, mobilidade social praticamente não existia na Idade Média, beleza? Tranquilo? Olha aí, ó.
Por isso que eu coloquei ali, sociedade semi-rígida, justamente por conta desses contratos de vassalagem, né, essa compra de cargos na igreja, que fazia com que o cara ganhasse um certo prestígio. Então, de certa forma, você tinha um pouco de mobilidade social ali principalmente na compra de cargos, né? Que não acontece na sociedade de casta. Na sociedade de casta, ninguém compra um cargo de Brahmani. Ou você nasce Brahmani ou você nunca vai ser um Brahmani. Beleza? Tranquilo? Então, a sociedade que a gente considera aí como semi-rígida, a maioria dos sociólogos consideram a sociedade feudal como semi-rígida. Certo? Apesar de muitos historiadores, eu como historiador, né, como mais especialista em história do que em sociologia, eu considero realmente uma sociedade rígida também. Eu acho que mobilidade social na Idade Média, mesmo com compra de cargo, eu acho que não dá para você, você pegar uma exceção e transformar em regra. Né? A regra geral aqui era o quê? Era o nascimento. Você nasceu servo, você nasceu para trabalhar. Era desígnio de Deus. Lembra que a Igreja Católica tinha uma grande influência na Idade Média. Né? Você nasceu nobre, você vai defender militarmente a sociedade. Você nasceu clero, né? Você faz parte do clero, você vai orar pela sociedade. Então isso era desígnio de Deus. Então eu particularmente considero rígida, né? Mas a sociologia considera semi-rígida. Vamos pela sociologia, beleza? Tranquilidade? Vamos embora? Vamos lá, né? E a sociedade de classes, que é essa que a gente vive hoje, né? A sociedade de classes, olha aí, ó, sociedade de classe, ó, classe A, classe B, classe C, classe D, né? Ali tem uma professorinha, provavelmente a gente tá ali naquela classe E, né? O professor chora demais, né? Mas não, a gente poderia estar na classe A, né? O professor poderia ser mais valorizado. Mas assim, sociedade de classe é uma sociedade, gente, onde você tem as classes sociais. Essa sociedade de classe, ela vai surgir com o capitalismo, né? A partir do capitalismo, você tem uma sociedade de classes, onde essa mobilidade, ela passa a ser altamente, vai acontecer, essa rigidez, ela quebra, né? Lógico que no absolutismo, essa rigidez social ainda existia, mas ela vai meio que tomando outras formas. E quando o capitalismo ele se torna industrial, quando o capitalismo ele vai pegando outras formas, aí sim a mobilidade se torna intensa, né? Hoje a gente tem uma intensa mobilidade social, ou para cima ou para baixo, né? Se bem que nas crises que a gente está vivendo aí, principalmente agora com esse coronavírus, a maioria está movendo de cima para baixo, né? E quem está embaixo está se enterrando mais ainda. Mas, com fé em Deus, isso tudo vai passar e a gente vai, né, recuperar tudo isso, porque a economia se recupera, vida não, né? Vamos lá, né? Então, aqui você tem a sociedade de classes, né? Que é altamente, como eu falei aqui, ó. Você tem uma sociedade de intensa mobilidade social, né? Logicamente que você, através do trabalho, através da profissão, Weber vai falar sobre isso, né? Através do money, né, que Marx vai falar sobre isso, né, a questão financeira, a questão econômica da mobilidade social. Weber já vai falar um pouquinho mais sobre prestígio, sobre poder, né, uma diferença entre os dois a gente vai ver daqui a pouquinho, né, mas o certo é que nessa sociedade capitalista você tem uma mobilidade social muito grande. Por quê? Porque os títulos não te seguram mais. Hoje a questão financeira ela é muito importante. Então você pode estar aqui e de uma hora para outra você pode despencar. Ou vice-versa. Ou você pode estar aqui e através do trabalho, ou através de qualquer outra coisa, não sei, você pode se elevar socialmente, né? Então isso é muito importante para a gente analisar, ok? Vamos continuando aqui, né? A visão marxista, né? Marx, na verdade, ele vai ter uma visão bidimensional. O que é uma visão bidimensional? Marx ele vai ter uma visão que essa mobilidade social ou essa estratificação, ela ocorre devido à questão econômica. Marx olha apenas para a questão econômica como fator de mobilidade social ou estratificação social, né? E ele vai dizer que existem as duas classes, que a gente conhece bem quando a gente fala de Marx. A gente já estudou Marx esse ano, né? Marx vai falar que existe o proletariado e a burguesia. Tem uma divisão ali das burguesias, né? Mas a gente engloba como burguesia, porque Marx vai dizer que é burguesia e proletariado. Então ele vai ter essa visão de mobilidade social e de estratificação. Uma visão econômica. Para Marx é a renda que define a tua posição social. Numa sociedade capitalista, onde o capital, o dinheiro, é o que vale, Marx tem uma certa razão, né? A gente muitas vezes é o que o povo diz, você hoje é o que tem, não o que é, né? E que isso é meio clichê, mas para muita gente
é uma verdade, mas existem casos e casos, né? Mas para Marx é uma visão bidimensional, ou seja, de duas classes, e que essa mobilidade está ligada à questão econômica, à questão financeira, à questão do money, né? A sociedade capitalista, certo? E a visão weberiana de Mark Weber, ele vai ter uma visão multidimensional, né? Ele vai falar de três basicamente, mas ele vai falar de outras, né? Ele vai falar que a estratificação ou essa mobilidade social depende muito de quê? Da visão econômica, que é a visão de classe, né, de Marx. Marx também tem essa visão. Weber não nega a visão de Marx, ele só acrescenta outras visões, né? Então a visão econômica, de estratificação econômica da sociedade, é uma visão que começa com Marx, mas Weber também analisa que ela existe realmente, não tem como negar, né? Mas ele também vai falar, de social, né? O que é social? Por exemplo, a tua profissão te dá um status social. Aqui vai mais de status, né? Você vai mais de status. Ou seja, um professor. Um professor, ele tem um status social, né? É um cara que é visto como um cara inteligente, é um cara que é professor, que passa conhecimento, tem um dom de passar conhecimento. Ele tem até certo ponto um status social legal. Só que esse status é apenas social. Economicamente não é tanto. Eu não estou dizendo aqui que professor também passa fome, né? Só acho que deveria ser mais valorizado. Eu acho que essa é a grande discussão. Ser mais valorizado e ter mais condições de trabalho. Eu acho que esse é o ponto, né? Ser mais valorizado porque ele trabalha bastante, né? Mas tudo bem, isso é uma outra discussão. Mas ele tem um prestígio social. Mas esse prestígio social não se iguala, por exemplo, ao prestígio econômico, né? Por exemplo, ele não tem um prestígio de poder. Por exemplo, eu dou aula, eu influencio vocês, mas eu não influencio nas esferas de poder. Eu não tenho nenhum cargo eletivo. Então, por exemplo, eu tenho um status social, beleza, bacana, olha, professor, massa e tal, dá aula, que massa, gente boa, né? O status econômico não é legal, né? Não é por exemplo, o status econômico de um grande empresário, né? Não se compara, certo? E político não tenho, porque não tenho nenhum cargo eletivo, né? Não sou um senador, não sou um deputado, não sou um vereador, que talvez aí sim eu teria essa parte política, né? Então, para Weber, você tem várias dimensões, por isso que é multidimensional, né? Para essa questão da estratificação da mobilidade. A mulher, por exemplo, né? Uma sociedade machista como a nossa, né? É uma sociedade que... deixa eu ligar, acho que está ficando escuro, né? Numa sociedade machista como, por exemplo, a do Brasil, né? Basicamente mais ainda trazendo pra gente, né? A mulher, ela ainda ganha, comparavelmente com o homem, mesmo ocupando a mesma posição, ela ainda ganha menos. Ou seja, ela, por mais que ela tenha uma questão econômica, ela tem Por que ela não tem uma mobilidade maior? Por conta desse machismo que faz com que ela ganhe menos, né? Então você percebe que vários condicionantes para a tua posição social. Existem vários condicionantes para a posição social de uma pessoa, né? Por exemplo, o negro. Ainda é comprovado que o negro ganha menos em mesma função, fazendo um estudo do IBGE, que fala isso, não sou eu, ganha menos relacionado ao branco, por exemplo. Então, ainda existe aí o quê? Um condicionante étnico, um condicionante de gênero, no caso da mulher, né? Então, são vários condicionantes que fazem com que sua posição social se eleve ou reduza. A questão econômica, lógico, é muito importante, mas também a questão social, o status social também é importante, e o político, né? Logicamente, por exemplo, quem é que tem mais como é que eu vou dizer? Um empresário, um grande empresário, um mega empresário, ele tem mais dinheiro do que um político. Pelo menos era para ter, né? Porque o político, vamos supor aí, que o político seja um cara honesto. Acho que ainda tem, eu com fé em Deus ainda tem. Mas vamos supor que ele seja um cara honesto, ele ganha lá os 12, eu não sei quanto é o salário de um deputado, vamos dizer 20 mil. Né? Ele ganha 20 mil por mês, fora as regalias, mas em dinheiro mesmo é 20 mil. Um grande empresário, um mega empresário, ele ganha milhões. Mas quem é que tem mais status de poder? O político ou o mega empresário? De poder é o político, mas econômico é o empresário.
Vocês compreendem que pode ter uma variedade, que para Weber existe uma maior variação, que existem outros condicionantes para a posição social, além da questão econômica? Lógico que ele coloca a questão econômica, mas existem outros condicionantes para a tua posição social. Existem outros condicionantes, o social, de poder. Para Marx não, Marx olha apenas a questão econômica. Marx é muito aquela questão econômica, a discussão econômica, né? E a discussão das duas classes. Por isso que a gente vai dizer que ele tem uma visão bidimensional, enquanto Weber tem uma visão multidimensional. Beleza? Tranquilo? Espero que tenham entendido, certo? E na terça-feira, se a internet permitir, a gente volta com a nossa aulinha de filosofia, ok?